Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Livro de Gênesis. Os irmãos podem ficar em pé, acompanhar a leitura da palavra. Glória a Deus. Livro de Gênesis, no capítulo 24. Glória a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 24. Daremos início à leitura no verso 58. Lemos com a ajuda de Deus, irmãos. Amém. Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: Irás tu com este varão? E respondeu: Irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laí-roi, porque habitava na terra do sul, e Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Nós, pelo tempo, pela atenção, lemos só um pedaço dessa história, que é uma história linda, uma história de preparação, uma história da celebração, da preparação de Deus e do amor entre um casal. Nós, irmãos, lendo as Sagradas Escrituras, nos deparamos aqui também com a história de Rebeca, que puxa o véu sobre ela. Tem um significado muito grande, ainda que seja um costume da igreja, de nossas irmãs, da maioria delas, usarem o véu. É um costume muito antigo que a mulher, para preservar-se da beleza, ela se cobria com o véu. Porque quando ela havia um compromisso, ela se cobria. E é um costume de diversas igrejas, diversas etnias, que até hoje esse costume se mantém. As mulheres, seja na celebração de um culto, seja na celebração de uma missa, elas se cobrirem. E isso mostra o valor da mulher, porque as irmãs, as mulheres, elas têm uma porção especial que Deus deu a elas, porque elas têm o dom, a condição, a capacidade de gerar no ventre uma nova alma. Então elas são especiais diante de Deus e elas têm muitos costumes antigos, assim como o costume de algumas igrejas que usam como se fosse um colar, um pendente, aonde tem várias peças que eles vão contando as orações, outros costumes de usar um chale sobre a cabeça,
com todas as leis dos judeus, que para cada pingente, para cada pedaço que está pendurado sobre aquele lenço, é uma oração que ele deve fazer. Isso é um costume muito antigo e muito bonito, coisas que nós, às vezes, fazemos sem saber porquê, mas que tem um significado de muita reverência ao nosso Deus. E hoje nós estamos lendo a história de Isaac e de Rebeca, uma história que fica entre duas grandes histórias também, que é a história de Abraão e a história de Jacó. Isaac é fruto de um milagre. Filho de Abraão, com mais de 90 anos, ele tinha uma promessa de que a mulher dele, Sara, conceberia a descendência dele. E ele, meus amados irmãos, ainda que já perdendo as esperanças, mas ele confiou no Senhor. E no tempo certo, o Senhor visitou aquela senhora e ela concebeu e nasceu essa criança, Isaac, e foi criado junto à mãe. Quando chegou no tempo do desmame dele, que ele parou de se amamentar, o papai fez uma festa para ele. Só que nessa festa, essa criança que era fruto da promessa, ela foi discriminada por um outro irmão. E a mãe, filho de uma outra mulher. E a mãe chegou ao pai e falou assim: não é bom que eles convivam, então despeça essa outra família e que fique com Isaac. Abraão se sentiu muito constrangido, porque ele também amava Ismael, mas a cada um o Senhor dá uma história, a cada um o Senhor tem um projeto próprio. E quando ele ficou com o coração constrangido, o Senhor apareceu para ele e falou assim: faça dessa maneira, porque eu também serei com Ismael. E Ismael foi despedido com sua mãe, e quando acabou todas as condições de sobrevivência, a mãe deixou Ismael, que já era um jovem, embaixo de uma árvore, e se ausentou dele para chorar, lamentar e para morrerem ali. Entretanto, apareceu um anjo e avisou a ela que ele seria um homem sobre muitas nações, sobre ele seria um grande povo, e o Senhor seria com eles. E o Senhor abençoou aquele jovem, que ele virou um homem possivelmente de guerra, fala a palavra que ele era um arqueiro, e o Senhor foi com ele. E a vida de Isaac continuou, e a vida de Isaac com a mãe Sara e o pai Abraão continuou. Ele recebeu toda a bênção, toda a primazia do pai dele, toda a herança caiu sobre ele. E chegou o tempo, irmãos, que Abraão foi muito abençoado por Deus. E os irmãos vejam que quando o Senhor abençoa, até os inimigos querem favorecer. Quando Sara morre e Abraão precisa colocar ela numa sepultura, ele vai na terra em que ele vivia, mas que ele não era a terra dele, e pede que vendam a ele um pedaço de terra. E ele vai a um senhor daquele local, um líder daquele povo, e peça por misericórdia que eles possam vender um pedaço de terra para que ele pudesse sepultar a esposa. Mas, irmãos, quem tem a estrela da benção sobre a cabeça, todos querem favorecer. E aquele homem falou assim: de maneira alguma que iremos contra você. Faça conforme você se sentir melhor e tome do melhor da nossa terra. Mas, irmãos, Abraão, da mesma maneira, colocou na frente dos filhos daquele senhor o dinheiro que ele havia recomendado, e o Senhor foi com ele também nessa parte. Entretanto, Isaac perdeu a mãe, com 120 anos, o pai já avançado em idade, e Isaac com 40 anos, Abraão, antes de morrer, pediu para o melhor da casa dele, para aquele servo que era sobre todos os demais, que ele fosse na terra de Abraão e buscasse uma mulher da parentela dele, para se casar com o filho Isaac. O servo, que era um líder, era um chefe sobre uma grande potência, porque Abraão era um homem muito rico, atendeu ao pedido do senhor dele e foi numa jornada de
muito tempo, e fez uma promessa, pediu ao Senhor que Deus fosse com ele, que o Deus de Abraão fosse com ele. E ele falou assim: Senhor, quando ele chegou próximo à cidade, próximo a um poço, ele orou ao Senhor e pediu a Deus que fizesse da seguinte maneira: que a mulher que aparecesse e que ele pedisse água para ele mesmo tomar, e ela oferecesse a ele e aos camelos que o acompanhavam, essa seria a mulher do teu senhor, filho de Abraão, Isaque. Nisto chegou-se Rebeca, uma jovem, diz as Escrituras que era uma jovem muito bonita, uma jovem virgem, uma jovem protegida pela família, e ele fez que o coração dele pediu um copo d'água para ela, um cântaro d'água, ela deu água para ele e falou assim: vou dar para os seus camelos também, para que eles se alimentem. Aquilo foi por sinal, e a história se prolonga, irmãos, até chegarmos no parágrafo que nós lemos. Aquele servo, ele fala para a família de Rebeca, tudo conforme o Senhor havia feito, o pedido que ele fez, o pedido que ele havia feito ao Senhor junto ao poço, e eles entendem que era da vontade de Deus e liberam aquela moça para que o seguisse. Ele deu muitos dotes, muitos prêmios, muitas joias, muitas riquezas para aquela família, em sinal de agradecimento, e ela volta para uma vida que ela não conhecia, para casar com alguém que ela nunca tinha visto e para começar uma grande jornada nessa terra. O Senhor foi com eles, eles se casaram, eles foram felizes, mas como Deus opera no impossível, ela também não podia gerar, assim como a mãe de Isaque. E quando ela não podia gerar, o Senhor, por misericórdia, abriu a madre dela e ela deu à luz a Esaú e a Jacó, e toda a Irmandade conhece a história dos pais da fé. E o que vem a palavra hoje, irmãos, neste domingo, em que nós estamos lutando para ter luz, que nós estamos lutando para que possamos receber o sinal do culto nas casas, porque a natureza conspirou contra, era dia de não termos luz na nossa igreja, mas o Senhor não faz os planos conforme os homens, o Senhor faz os planos conforme Ele quer. E hoje eles nos lembram, irmãos, dessa história de um homem que era fruto de oração, fruto de profecia, e que a benção chegou até ele. Ele não conhecia o que haveria de acontecer. Ele estava orando, ainda lamentando pela perda da mãe, quando vem uma jovem muito linda que se aproxima e lhe é dada por esposa. Por outro lado, vemos a história de uma jovem que estava no meio da parentela dela e foi separada para uma grande obra, para ser a mãe de um grande povo nessa terra também. Temos duas pontas, temos duas histórias. Elas não se antagonizam, elas se complementam. É assim na tua vida, é assim na minha, na nossa vida que recebemos essa palavra. Quando você menos espera, é o dia da tua exaltação. Quando você menos espera, o Senhor chega e te traz um presente, te chega com boas novas. Quando, irmãos, lemos as Escrituras a respeito de Abraão, de Isaque, a respeito de Jacó, homens que passaram por grandes tribulações, mas eles não são exaltados pelas provas, eles são exaltados pelas vitórias. E o Senhor nos manda essa palavra, nos instrui com essa história, não para que você tenha conhecimento bíblico, mas para te despertar que o Senhor continua sendo Deus de bons encontros. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Nós podemos, irmãos, não fazer conta do favor de Deus. Nós podemos não fazer conta daquilo que há de ser na nossa vida, mas para essa igreja reunida,
Para esse povo que nos acompanha pela internet, o Senhor tem o melhor da terra para nos dar, irmãos. O Senhor tem bons encontros. O Senhor, aleluia, tem tempos de alegria. Não há uma palavra, irmãos, que possa ficar vazia. Abraão, avançado em idade, com mais de 90 anos, abraçou o milagre dele. Aleluia. Isaac, com 40 anos, abraçou o favor de Deus, a esposa dele. Jacó, irmãos, com mais de 70 anos, saiu de casa uma vida de jugo, uma vida de desespero, uma vida de mentira, porque o nome dele é um nome pesado, um nome de enganação. Ele, com mais de 70 anos, ele é despedido da casa do pai dele, da mãe dele, e vai para essa cidade de onde veio Rebeca, e lá ele se dá em matrimônio, volta porque o Senhor prosperou os caminhos dele, e no meio do caminho o Senhor aparece para Jacó, e o Senhor muda o nome dele para poder abençoá-lo, de Jacó para Israel. Irmãos, não importa a situação que você entrou por essa igreja, não importa se a sua roupa está rasgada, se você está sujo, se você está por baixo do que todos possam ter te julgado. Não importa você que nos recebe na tua casa, no teu aparelho celular, a situação em que você encontra. Hoje o Senhor fala de renovo e de bons encontros e de abençoar o teu povo na terra. Então não importa a maneira como nós nos encontramos, receba do Senhor a visitação do Espírito Santo, meus irmãos. Receba do Senhor um renovo na tua vida. Você não pode não saber de onde vem. Que o Senhor está me dando essa palavra, também não sei de onde vem a exaltação do povo de Deus. Que nós somos só instrumentos e também somos necessitados dos favores do Senhor sobre nós, sobre as nossas vidas, mas aquele que nos instrui, sobre ele estão todas as coisas, e sobre o mandado do Eterno, todas as coisas se fazem verdade nas nossas vidas, e se Deus promete pela tua palavra, pode descansar, o teu milagre está vindo aí te encontrar, irmãos. Não importa se você é de perto, de longe, não importa se é conhecido, o Senhor faz nova todas as coisas na tua vida. Chega de lamento. Isaac estava lamentando. Abraão lamentou por não ter um herdeiro, por não ter um filho. Jacó lamentou porque ele viveu uma vida de mentiras. Mas sobre eles havia um projeto de Deus de ter uma herança que fosse incontável nessa terra, uma herança grande como a areia do mar. Irmãos, não importa a maneira como nós estamos, importa que o Senhor decidiu, é plano de Deus, é confirmação da palavra e é benção na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. O Senhor está no teu caminho, o Senhor está no teu plano, o Senhor está nos teus projetos e haverá exaltação na tua casa. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, irmãos. Muitos podem estar se questionando, mas a minha necessidade, mas o meu clamor, o meu lamento, o Senhor conhece cada lágrima que cai do seu olho, irmão. O Senhor conhece e conta cada lágrima que cai no teu olho, minha irmã. E o Senhor contou todo o seu lamento e é tempo de abençoar os teus projetos nessa terra. Assim como Rebeca recebeu uma determinação, um convite para sair do meio da parentela, para ser abençoada em outro lugar, receba a confirmação da palavra nessa manhã também. Essa é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão Kleber, pode agradecer o culto por nós? O servo de Deus virá à frente, agradecer o culto por nós. Muita comunhão, irmãos, que o Senhor ainda não saiu do meio de nós. Sobre nós ainda há o Espírito Santo de Deus. Conforme a serva de Deus falou, que numa oração o Senhor a libertou, coloca nesta oração todo o teu lamento, que o Senhor aparecerá na tua vida ainda hoje.
Em comunhão, busquemos a face do Senhor em oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo de Israel, aleluia. Glória a Deus. Senhor, bondoso Deus e Pai que está no céu, na tua presença, Senhor amado, com os nossos joelhos prostrados, Senhor, na manhã desse dia te rendemos graça, ter nos chamado os filhos teus, herdeiros das tuas promessas. Senhor, te damos graça, Senhor, pela luz do dia que tem nos dado, Senhor, vida, saúde, e termos, Senhor, estarmos dentro da tua casa, essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez estarmos reunidos, muitos aqui, outros dentro dos seus lares, mas todos, Senhor, na tua santa presença. Te damos graças, Senhor, o santo culto, os hinos que tem, Senhor, preparado nesta manhã de entoarmos, a oração que deste, Senhor, ao corpo da tua igreja, onde foram apresentadas todas as nossas necessidades. Nessa oração de agradecimento, Senhor, temos a fé e a certeza que pela tua palavra, Senhor, muitos já estão alcançando o milagre, já estão abraçando cada um a sua necessidade, e o teu nome será glorificado. Graças te damos, Senhor, a presidência dada ao teu servo, Senhor, a alegria que não faltou nesse local, e maiormente te damos graça pela tua santa e excelente palavra. Temos viva certeza, ó Pai, que essa, Senhor, será um renovo espiritual na nossa vida, a nossa boca se abrirá e o teu nome será glorificado. Dê-nos fé, Senhor, para crer que a tua palavra tem livre efeito na nossa vida, e o teu operar não tem limite, Senhor, e as nossas mãos, Senhor, abraçará aquilo que tu vai nos depositar. Leva-nos em paz aos nossos lares, os que estão aqui, os que já estão dentro das vossas casas, abençoa, que seja um domingo de benção, Senhor, de muita alegria no seio das famílias, em tudo glorificaremos o teu nome. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, que vive e é eterno. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia.